Boa tarde, pessoal. Continuando a disciplina de eletrotécnica básica, hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre a questão de máquinas de corrente contínua. Então, nessa segunda unidade, nós já aprendemos a respeito de... Fiz uma introdução a respeito de máquinas elétricas. Basicamente, eu mostrei que uma máquina elétrica, para ela funcionar, o princípio de funcionamento dela vai se basear na lei de Ampère e lei de Faraday, lei da tensão induzida e na aquisição de conjugado. Vocês a questão de máquinas elétricas não rotativas, que são os transformadores. E na aula passada eu mostrei a vocês as máquinas síncronas, que são usadas geralmente para gerar eletricidade, nas grandes usinas que nós temos de geração. Hoje nós vamos aprender a respeito de máquinas de corrente contínua. Geralmente, essa máquina de corrente contínua ela é a primeira a ser dada, né? Eu prefiro dar a parte de máquinas síncronas primeiro, para depois a gente ir para a máquina CC e depois a gente finaliza em máquinas de indução. Então eu vou apresentar para vocês. Vou ativar minha câmera. Então, como eu já falei para você algumas vezes, o filho está gravando, está apresentando. Como eu já falei para vocês algumas vezes, a máquina de corrente contínua, ela é uma máquina que ela era muito utilizada antigamente nas indústrias, pensar aí 40 anos atrás, porque o controle de velocidade dela é simples. Então, se você quiser fazer o controle de velocidade de uma esteira rolante, de uma escada rolante, quando a gente usa esse tipo de máquina, esse controle de velocidade ela é simples. Agora, qual é o problema dela? Ela é uma máquina que exige manutenção, porque você precisa ter aquela questão de escovas analisantes, que eu já mostrei a vocês na máquina síncrona. Só que a máquina síncrona, o rotor processa grandezas alternadas, na máquina de corrente contínua, a bobina do rotor ela é alimentada com... Desculpe, lá na máquina síncrona, a bobina do rotor é alimentada com grandezas contínuas. Né? Só que no estator as grandezas são alternadas. Na máquina CC, nós vamos ter correntes, a fonte de tensão é contínua, de tensão contínua no estator e no rotor. Então, essa máquina era muito utilizada antigamente. Hoje em dia, essa máquina é utilizada em aplicações de baixa potência, né? Alguns impressores, uma questão de robótica. Mas ela tem a problemática do que eu falei, né? Que ela precisa das escovas e dos anéis deslizantes. Então, uma máquina de corrente contínua ela é composta pelo quê? Pelo enrolamento de campo. Então, o campo dessa máquina é criado pelo estator, que é... Aqui a gente tem a bobina do campo, do estator, e aqui nós vamos ter a alimentação. Então, aqui vai ser criado o polo norte e o polo sul. Temos enrolamento de armadura, onde, se a máquina for trabalhar como motor, a alimentação, a parte de potência dela, a alimentação elétrica é armadura. Então, a gente fornece correntes da armadura para que ele consiga tracionar a carga. No caso do gerador, a gente vai extrair corrente lá do rotor da máquina na armadura. Então, a gente tem a bobina da armadura, tem a carcaça, temos a necessidade do comutador e das escovas. Isso é necessário, pessoal, porque a gente precisa ter o quê? A gente precisa ter apesar da tensão aqui aplicada ser contínua, de grandeza contínua, a gente precisa ter uma tensão alternada aplicada nessa máquina, porque a gente viu lá, né, que a tensão induzida vai depender do fluxo que varia no tempo. Né? Se o fluxo fosse constante, você não ia ter tensão induzida. Então, é por esse motivo que a gente precisa fazer essa comutação aqui. Então, esse rotor, uma hora ele é alimentado com uma tensão positiva e outra hora ele é alimentado com a tensão negativa.
Então, essa máquina elétrica aqui, ó, ela é simplificada por o quê? Por uma máquina que tem os terminais, que tem um enrolamento de campo, e temos aqui o enrolamento da armadura. E a gente vai, lá na frente, mostrar a vocês como é que fica o circuito elétrico equivalente dessa máquina. Então, nós temos aqui a bobina do estator, que nesse caso já está alimentado, a gente está considerando ele como um ímã. E dentro desse campo magnético nós temos o quê? Nós temos uma bobina que por ela está circulando uma corrente elétrica. Então, de acordo com o que eu mostrei lá na lei de criação do conjugado, nós temos o quê? Um conjugado sendo criado nessa bobina. Então, para que eu consiga, né, manter o sentido de giro no mesmo sentido, o que acontece? Eu preciso ter a inversão da polaridade, né, da tensão que é produzida, dessa forma eu consigo ter força no mesmo sentido. Então, por isso que a gente vai ter a necessidade de utilizar aquele comutador. Então, aqui é o princípio de funcionamento, ó, mais simplificado, aqui eu tenho o enrolamento de campo do estator. Esse estator, pessoal, ele pode ser implementado por um eletroímã, né, por uma bobina, mas ele também pode ser implementado por um ímã permanente. E tem máquinas, aquelas máquinas de controle remoto, né? É uma máquina, aquela máquina que a gente desmontava quando era criança, ali é um ímã permanente no estator, e o rotor, ele tem realmente uma bobina. Aqui a gente tem a questão do comutador, para fazer inversão de polaridade, e aqui nós temos a aplicação das escovas. Então, dessa forma, nós temos o conjugado no rotor dessa máquina. Esse enrolamento é o chamado de enrolamento de armadura, e esse enrolamento é o chamado de enrolamento de campo da máquina. Quais são as vantagens e desvantagens? Qual a principal desvantagem da máquina CC? O uso de escovas e do computador. Isso vai gerar maior manutenção, vai gerar aquecimento, porque tem a questão do atrito, a escova vai se desgastar, então isso ela vai sujar a parte interna do motor, vai chegar em certos momentos que ele vai ficar prendendo, ficar segurando. Quando a gente compara uma máquina de 1 kW de corrente contínua e de corrente alternada, a máquina de corrente contínua ela tem uma dimensão maior do que a máquina de corrente alternada. Então, quando a gente pensa na alternada, a trifásica tem uma dimensão menor do que a monofásica. A gente pegar duas máquinas CA, uma de 1 kW monofásica e uma de 1 kW trifásica, a de 1 kW trifásica ela vai ser menor e vai ser mais eficiente e vai vibrar menos e fazer menos zoado. Mas quando a gente compara a máquina de corrente alternada e a máquina de corrente contínua, a máquina de corrente contínua ela é maior na dimensão. Né? Claro que quando a gente compara a mesma potência. Não pode comparar isso com potências diferentes, mas a gente tem que comparar com potências iguais. Qual é a vantagem? Controle de velocidade simples. Muito simples, comparado com o controle de velocidade da máquina de indução. Aí, por que isso daqui não é mais vantagem? Porque a máquina de indução de gola de esquilo ela é usada na indústria. Por quê? Porque o controle dela foi simplificado com o uso de inversor de frequência. Então, o inversor de frequência, já deve ter ouvido falar bastante, foi o equipamento que possibilitou com que a máquina de indução ela fosse largamente usada, mais de 90% das aplicações que nós temos na indústria é proveniente da máquina de indução de gola de esquilo. Diz que uma máquina de corrente contínua, quando em todos os seus terminais, as grandezas que caracterizam tensões de corrente são unidirecionais, né? São positivas. Então, a alimentação aqui dos terminais do rotor e do estator vão trabalhar com grandezas contínuas. Então, a gente vai ter acesso a esses dois enrolamentos.
Essa máquina tem uma vantagem que é o quê? Ela permite que sua velocidade no ponto do eixo seja alterada de zero a tua velocidade, com possibilidade de conjugado nominal. O que é isso? Eu vou ter aqui no rotor a alimentação da armadura. Se eu aplicar zero, essa velocidade vai ser nula. Se eu for aumentando esse nível de tensão, essa velocidade ela vai aumentando. Então, o range de velocidade ele é grande. Torna possível o acionamento de várias aplicações que exigem ampla variação de velocidade, né? Você pode trabalhar de zero até a velocidade nominal. E são usadas hoje em dia em aplicações dedicadas, pois o seu uso acarreta em um elevado custo. Por quê? Porque você tem uma alimentação da rede que é alternada, você tem que converter em tensão CC, aí você vai precisar do equipamento chamado de retificador, né? O nome já diz, ele vai retificar a tensão CA em uma tensão CC. O pessoal que paga eletrônica vê esses retificadores, né? Retificadores de meia onda ou de onda completa. Utilização de energizantes, escovas, que vão aumentar a manutenção. E, ao se parar uma máquina para manutenção, a produção pode ser comprometida. Então, assim, para a indústria, não vale a pena utilizar uma máquina de corrente contínua. Não vale a pena. Então, por isso que essas máquinas, elas deixaram de ser utilizadas. Mas vocês podem, como engenheiros, né, que vocês são, engenheiros, né, 99% engenheiros, vocês podem se deparar com uma máquina lá na indústria que vocês trabalham, operando com a máquina de corrente contínua. Então, aqui são, basicamente, a estrutura de uma máquina de corrente contínua, que é composta pelo comutador, pelas escovas, enrolamento de armadura e enrolamento de campo, né, que eu já tinha mostrado para vocês. Aqui é a máquina explodida, né? A figura dela explodida. Aqui eu tenho enrolamento de campo, ó, uma bobina. Isso aqui é o material ferromagnético, essa peça polar. Ó. Aqui eu tenho enrolamento da armadura. E o que acontece? Aquela questão de você ter que inverter a polaridade, quando você usa apenas, faz uma inversão de polaridade, você vai ter um espaço grande entre a comutação de uma polaridade em relação à outra. Aí o que é feito desse computador? É você dividir em vários para que essa transição seja mais suave. Esse computador aqui, em vez de ter só aquele terminal positivo e negativo, que depois inverte, aqui são vários, né? Então ele vai sempre se modificando. Aqui nós temos o porta-escova, a escova vem por aqui, esse porta-escova vai segura essa escova e essa mola vai empurrando essa escova, né? Até no momento que ela desgasta totalmente, a gente tem que trocar. Aqui eu tenho a tampa, ó, e aqui eu tenho um eixo, né? Que vai tracionar a minha carga mecânica, se for com motor, se estiver trabalhando com gerador, o elemento que está sendo usado para fornecer potência, ou a água, ou o vento, está entregando potência aqui no ponto de eixo da máquina. O núcleo do rotor é constituído de lâminas de aço para reduzir as correntes parasitas. A mesma coisa que eu mostrei a vocês lá no transformador, com o material ferromagnético é laminado, a gente vai diminuir a diminuição da corrente parasita da máquina. E aqui, ó, o comutador ele é bem dividido, ó. E aqui nós temos o quê? Temos a máquina de corrente e esse enrolamento é o enrolamento do rotor, né, da máquina, enrolamento da armadura. Uma máquina de corrente contínua, ele tem o quê? Um comutador para converter a corrente alternada, induzida, né, tem que ser alternada, que passa pela armadura em corrente contínua, liberado pelos seus terminais, quando funciona como gerador. Então é o seguinte, ó, tentar explicar a vocês. Por que o computador a gente tem inversão de polaridade? Vamos pensar como gerador. Se por um acaso eu tenho um campo, né, sendo criado aqui no enrolamento de campo, e alguém traciona essa máquina.
A tensão que vai ser induzida, ela vai ser alternada. Então, eu preciso de computador para fazer o quê? A conversão. Isso aqui vai funcionar como uma espécie de retificador. Vai converter essa tensão alternada em uma tensão CC. Então, esse computador é necessário tanto para aplicação como motor, como para gerador. Que a tensão induzida ela vai ser característica alternada, o fluxo é variável. O comutador é constituído por segmentos de cobre, com 4 segmentos para cada enrolamento de armadura. Então, você tem vários enrolamentos, você tem vários segmentos. Os segmentos são montados no eixo e são isolados do eixo da armadura, né? Você tem uma isolação. E no estator, há escovas fixas, caso haja necessidade de aumentar mais de contenção aplicada na armadura. Por que isso? Porque como você tem duas bobinas, vocês vão poder alimentar elas de várias formas, que chamamos de alimentação paralela, alimentação série ou alimentação composta. Que eu vou mostrar a vocês isso nos próximos slides. Então, nós temos 12 enrolamentos, eles vão poder ser alimentados de várias formas. O interessante é que quando a gente vai analisar, né, as curvas dinâmicas, as curvas de torque e velocidade da máquina, a gente vai considerar que a máquina é a mais simples. Onde lá no enrolamento de campo eu não tenho uma bobina, eu tenho um ímã permanente, né, que é aquele maquinazinha mais simples. Mas também poderia representar um eletroímã, né? Só que é considerado que aquele campo lá é constante. Então é uma corrente constante, né? São conectores de grafite fixos, né? As escovas montadas sobre molas que permitem que elas deslizem sobre o computador da armadura. Aqui nós temos a escova, ó, e ela que vai fazendo contato com esses segmentos, eles são isolados. Assim, as escovas servem de caminho entre a carga, caso gerador, ou alimentação, caso motor, e essas escovas sempre estão estreitamente conectadas a um segmento do computador. Então, é isso que vai acontecer com esse tipo de máquina. O enrolamento de campo é o eletroímã, que produz o fluxo interceptado pela armadura. Então, o campo dessa máquina é criado no estator. E o motor, a corrente de campo é fornecida pela mesma fonte que alimenta a armadura. Então, a gente vai ter, no caso gerador, você tem que ter uma fonte alimentando lá o teu enrolamento de campo. Já no caso motor, se a mesma fonte que você alimenta, né, que você fornece potência lá para a armadura, pode ser usada para fornecer potência para o enrolamento de campo. Em um gerador, a fonte de corrente pode ser separada, chamada de excitador ou proveniente da própria armadura. Constituído de poucas espiras de fio grosso para o enrolamento série, ou muitas espiras de fio fino para o enrolamento shunt. Isso em relação ao enrolamento aqui de campo da máquina. Ele vai poder ser um enrolamento com poucas espiras de fio grosso. Isso daqui, fio grosso por quê? Porque ele vai conduzir uma corrente maior. Aí esse enrolamento é um enrolamento que nós chamamos série. Ou também a gente vai ter um enrolamento shunt, que é o que? Enrolamento paralelo. Ele é um que tem um fio fino e ele tem várias voltas. Que você tem no enrolamento sério você tem um fio grosso, é difícil você enrolar, fazer várias voltas. Mas no paralelo não, você tem fios finos que ele vai ser ligado em paralelo, a corrente que vai passar é baixa por ele. Então no enrolamento de campo nós temos acesso a esses dois. No campo nós temos acesso a esses dois enrolamentos. Então vamos ver as formas básicas, né? Série, paralelo ou independente, né? Ou separado. Né? Também temos a composta. A série, o que a gente vai fazer? Ó? O enrolamento de série, ele é ligado em série com a armadura da máquina. Então eu tenho aqui a alimentação.
E o enrolamento série, ele é ligado em série com a armadura. Então não usa enrolamento paralelo. Então, por que ele precisa ter um fio grosso? Uma bitola grande. Porque a corrente que passa pela armadura tem que passar pela bobina do. Tem que passar pela bobina série. Só que o que vai acontecer? Esse fluxo dessa máquina, ela é criada por esse enrolamento. Se por um acaso a tensão for nula, a corrente aqui é nula e eu não tenho excitação. Eu não tenho o campo sendo criado na máquina. Qual é a vantagem desse tipo de ligação? É que você consegue ter um conjugado grande em baixa rotação. Isso vai depender muito da tua aplicação. Você tem uma aplicação de bobeamento. Você precisa tracionar uma água, né, em alta elevação. Você precisa ter um alto torque de partida. Então, esse tipo de ligação ele pode ser interessante. A segunda seria paralela, né, que eu uso enrolamento aqui paralelo. Esse daqui é o série. Aqui é o enrolamento paralelo. Esse enrolamento paralelo ele tem a fiação fina, com várias voltas. Aqui, o que vai acontecer? A tua excitação, ela não depende da corrente que passa na armadura, né? Que eu tenho uma tensão aqui aplicada nela, diretamente. Aqui não, aqui eu preciso ter corrente na armadura para que eu tenha, mesmo que eu tenha a tensão aqui diferente de zero, se a corrente for nula, eu não tenho excitação. Aqui não. Aqui eu tenho uma excitação e a velocidade dessa máquina é praticamente constante. Ela vai diminuindo um pouquinho de acordo com o que você vai botando na carga, mas ela é praticamente velocidade constante. Então, se você quer uma aplicação onde você quer que a velocidade varie pouco, você utiliza o enrolamento shunt. Você quer variar essa velocidade, você varia a tensão de alimentação aqui na armadura da máquina. Qual a outra possibilidade? É você usar alimentação independente. O que seria alimentação independente? É você ter uma fonte que alimenta o enrolamento de campo paralelo, CF, F', e você ter uma fonte que vai alimentar a armadura. Então aqui não é usado enrolamento sério. Aqui é usado o quê? Temos enrolamento de campo paralelo, um shunt, e enrolamento sério não é utilizado. Então aqui deixamos uma tensão fixa aqui e outra fonte de tensão é utilizada para alimentar a armadura da máquina. Qual o motor é excitado externamente pelo circuito de campo, né, separado em relação à armadura. Aqui a velocidade é praticamente constante, mais constante do que quando a gente tem aqui, porque aqui, né, a velocidade ainda varia com essa variação aqui, né? Aqui, se você variar aqui, o fluxo ainda é fixo. Então, essa velocidade variação vai diminuir bastante, ela é praticamente constante. E a velocidade pode ser ajustada pela regulação da tensão da armadura. Você pode, a velocidade da máquina pode aumentar ou diminuir com a ação do quê? Desses duas variáveis. Ou você aumentar essa tensão ou você aumentar essa tensão. Então você tem duas ações para você conseguir regular a máquina. Então, tem uma forma de você trabalhar com a máquina que é o quê? Enfraquecimento de campo. O que seria isso? Uma máquina, ela é dimensionada para você ter uma certa potência nominal na ponta do eixo. Se essa potência ela é de 1 kW, potência mecânica é o quê? A ponta do eixo, velocidade mecânica, radianos por segundo, vezes o torque. Então, o que é que nós podemos fazer? Dependendo da aplicação, eu posso querer que a velocidade dessa máquina aumente. Ela tipo dobre.
Então, a gente pode conseguir isso fazendo o quê? Fazendo enfraquecimento de campo, diminuindo a corrente de campo pela metade. Isso a gente vai o quê? A gente vai dobrar a velocidade, mas a gente vai diminuir o torque pela metade. Então, a potência ela vai permanecer a mesma. Eu não vou extrapolar a potência nominal da máquina. Outra forma de você alimentar é usar o enrolamento de campo independente, que é você usar a composta, né? Você usar os dois enrolamentos. O enrolamento de campo, o enrolamento de campo sério e o enrolamento de campo paralelo. Então, nós alimentamos aqui o enrolamento de campo ó, com a tensão da armadura, da alimentação, e colocamos aqui o enrolamento em série com a armadura. Aí a gente apresenta as duas vantagens, né, da ligação séria ou a ligação paralela. O fluxo criado não vai depender só do sério, porque você vai ter aqui o enrolamento de campo, aqui em paralelo com a tua tensão da alimentação. Porque no caso série, se por um acaso o torque, se a máquina estiver invasiva, essa corrente aqui vai ser zero. Desculpa, aqui. Se por um acaso você não tiver uma carga aplicada, essa corrente aqui vai ser nula. Essa corrente sendo nula, você não tem fluxo. Aqui não, aqui você vai ter fluxo mesmo que o motor esteja vazio. Então, a forma da alimentação da máquina, ela vai ser o quê? Ela vai depender da tua aplicação. Então, aqui a gente vai considerar o quê, né? A gente vai considerar que a máquina é aquela que possui um rolamento lá no estator e esse enrolamento ele vai criar um campo magnético. A gente pode pensar de duas formas. Ou esse enrolamento ele é separado, alimentado com uma tensão diferente da tensão que alimenta a armadura, ou ele é proveniente de um ímã permanente. O que a gente vai considerar aqui é que o campo ele é fixo. Então a gente não está usando enrolamento sério, né, que pode mudar da corrente A. Aqui não, a gente tá, se a gente usar um eletroímã, é só um enrolamento paralelo. A gente está alimentando ele de forma separada com a fonte de tensão, independente da fonte de tensão que a gente vai alimentar a máquina, a armadura da máquina. Ou a gente pode considerar que é um ímã permanente, né, que está sendo utilizado para gerar o campo dessa máquina. De alguma forma foi criado um campo constante no enrolamento da máquina. Então nós vamos ter o enrolamento do estator e o enrolamento do rotor. E aqui nós vamos ter o que chamamos de comutador. Aqui a gente tem separado. O fluxo do campo e da armadura são independentes. Eles vão depender unicamente das suas correntes, corrente de armadura e corrente de campo. Esse fluxo aqui vai depender da corrente de campo se for a alimentação separada. A alimentação for usada o enrolamento de campo paralelo e for utilizada a fonte de tensão para alimentar. Se for um ímã permanente, esse fluxo aqui ele é fixo. Ele não vai depender de corrente, né? Porque no ímã não tem circulação de corrente elétrica. Mas considerando que a gente tem um eletroímã e a gente está utilizando o enrolamento paralelo da máquina, o fluxo aqui criado vai depender da corrente de campo. Então, seria isso daqui, ó. O campo da máquina só vai depender dessa corrente aqui, ó. E o fluxo da armadura vai depender apenas da corrente da armadura. Então, nós temos aqui, ó, o circuito elétrico da máquina, que é composto pela tensão de alimentação, uma resistência, que é a resistência da armadura, que é a resistência da fiação lá da armadura da máquina. Temos a indutância, né, que é uma bobina, então temos a indutância da armadura. Aqui é usada uma bobina, né, então temos a indutância da armadura.
E temos o que chamamos de força contra-eletromotriz. E essa força contra-eletromotriz vai depender do quê? Vai depender da tua velocidade. E o terralamento de campo, ele vai ser simplificado pelo quê? Pela uma fonte de tensão fixa. Isso aqui é quando a gente usa realmente o enrolamento paralelo, né? Se isso aqui fosse um ímã permanente, não seria uma fonte de tensão. Isso aqui seria apenas um ímã permanente. Mas aqui, como eu estou usando o enrolamento shunt, né? Eu tenho uma fonte de tensão que é diferente de VA. Essa fonte de tensão está fazendo com que a circulação da corrente F, que vai circular aqui, e isso vai criar um campo lambda F, e o campo criado na armadura é o lambda A, que é considerando a excitação independente. Né? Então, nós temos o circuito elétrico da máquina. Em geral, é conveniente discutir uma máquina CC em termos do seu circuito equivalente. Né? Por isso que a gente aprende circuitos elétricos, que mostra a conversão entre potência elétrica e potência mecânica. Nessa figura, nós temos o quê? Nós temos uma fonte de tensão VA que está alimentando a máquina. Aqui eu tenho a corrente da armadura. E essa corrente da armadura, ela depende do quê? Ela é o torque dividido, o eletromagnético, dividido pela constante de torque. Isso é uma relação proporcional que nós temos o torque eletromagnético gerado e a corrente que circula pela armadura. Já que essa fonte de tensão EA, que é a força contra-eletromotriz, ela depende do quê? De uma constante vezes a velocidade da máquina. Então, a gente vai poder considerar que esse KT aqui é uma constante e esse KE aqui é uma constante. Esse KE aqui a gente vai ver que ele depende do fluxo, né? Mas como o fluxo ele é fixo, então a gente vai poder considerar ela como uma constante. Então, no circuito elétrico, a tensão aplicada a VA tem que ser maior do que essa tensão. É aqui, ó. VA tem que ser maior do que EA, para que você tenha corrente nesse sentido, né? Porque ele funciona como gerador. Que se a corrente inverter, ele vai funcionar como gerador. Então, o que é que nós temos aqui? Ó? Nós temos um gráfico, considerando que o fluxo do campo é constante, naquela fonte de tensão que tiver, ela é constante. Se por um acaso a máquina não tiver carga, a sua velocidade, ela é máxima, ó, e no momento que você vai aumentando a carga, você vai ter o quê? Vai ter a velocidade nominal. Então, esse termozinho aqui, na verdade, é para estar aqui, ó. Está aqui e aqui é a velocidade em vazio, né? Essa figura está errada. Tirei de um livro. Essa velocidade aqui é a velocidade em vazio na máquina. A velocidade nominal é quando o torque é nominal. Se essa tensão aqui for nominal, a velocidade nominal é essa velocidade aqui, ó. Essa daqui é a velocidade em vazio, né? Dá para ver que a velocidade nominal é menor do que a velocidade vazio, né? Se eu tenho uma máquina e ela não está tracionando nada, a velocidade dela é maior do que a velocidade quando eu estiver tracionando uma carga nominal. Então, pessoal, nós temos o circuito elétrico, né, que eu tinha dito a vocês, da máquina, e nesse gráfico aqui a gente consegue expressar, conferir aqui se está... Oi? Tá gravando. Você tem a velocidade em relação ao torque da máquina. Né? Como você tem a alimentação separada, né, independente, ou também poderia ser um caso de um imã permanente lá no estator, a tua velocidade ela é praticamente constante. Ela não é constante, né, porque ela vai diminuir com a elevação da carga que você vai aplicando. Se você não estiver aplicando carga nenhuma, o torque for nulo, a velocidade vai ser máxima. Isso aqui é Wm máximo. E o Wm nominal vai ser quando? Quando você tiver tensão nominal, que essa tensão veio a 1, e
um torque nominal. Aí você vai ter a velocidade nominal. Então, se você tiver uma máquina CC que a velocidade nominal dela é 1.200 RPM, se ela tiver sem carga, ela vai girar numa velocidade maior do que 1.200. Então, essa velocidade aqui seria 1.200, essa velocidade aqui seria 1.250. Reconhecendo que é uma queda de tensão tanto na resistência, né, como na indutância, a gente pode escrever o quê? A tensão VA, que é proveniente da tensão de uma fonte CC da armadura, aplicada na armadura, é igual àquela tensão na resistência, mais aquela tensão na indutância, mais a reação da armadura, que é o EA, né, a força contra-eletromotriz. No lado mecânico, o torque eletromagnético produzido pelo motor supera o torque da carga, produzindo aceleração. Né? Se por um acaso o torque eletromagnético for maior do que o torque da carga, vai produzir aceleração. Se o torque da carga for maior do que o torque eletromagnético, vai produzir desaceleração. Então, dessa forma, nós vamos ter que a derivada da velocidade é igual a 1 sobre a inércia, né? O momento de inércia, a equivalente. Esse momento de inércia equivalente é a soma da carga mais o momento de inércia da máquina. Né? 1 sobre o momento de inércia equivalente, que multiplica o torque eletromagnético menos o torque mecânico. O que é interessante, pessoal? Quando é aplicada uma tensão na máquina, inicialmente a corrente é nula, né? A corrente ela vai variar até ela chegar no valor constante, né? Quando a corrente ficar constante, né, com o circuito de corrente contínua, essa componente aqui é nula. E quando a corrente for constante, a velocidade também é constante. Então, essa derivada é igual a zero. E você tem que o torque eletromagnético vencer o torque da carga e você tem velocidade constante. Porque até a relação de IA com o torque é determinada por aquele KT, né? A constante de torque. Observe que as equações do sistema elétrico e do sistema mecânico estão acopladas, porque essa equação depende de IA e o torque depende da corrente A, né? É KT vezes IA. A potência elétrica absorvida na fonte elétrica pelo motor é convertida em potência mecânica e vice-versa. Tanto trabalhar como motor como gerador. Em um estado estacionário, que é quando a corrente, né, a máquina está parada, eu aplico uma tensão VA. A corrente e a velocidade não vão para o valor o valor constante instantaneamente, né? Leva um tempo para isso acontecer. E quando você tem um estado estacionário, que quando essa corrente A ela é contínua, ela é fixa e a velocidade é fixa, você tem que aquela derivada da velocidade da corrente é nula e a derivada da velocidade é nula, então vocês vão ter o quê? Que o VA vai ser igual a RA mais EA. Né? Como o EA é igual a ômega vezes o KE, vocês têm essa relação. O ômega vai poder ser dado como EA sobre KE, e como EA é VA menos RA dividido por KE, você tem a velocidade da máquina. Muitas vezes essas constantes de torque são consideradas iguais. Então, para tentar mostrar a vocês na aplicação, eu vou tentar fazer aqui um exercício. Eu tenho uma máquina, nesse caso é imã permanente, no estator não é alimentação separada, né? Eu não tenho uma fonte aqui VF alimentando esse rolamento de campo, eu tenho um imã permanente no estator da máquina. E essa máquina ela tem que parâmetros? Ela tem uma resistência de armadura de 0,35, uma constante de torque KE de 0,5, o torque é de 8 Nm, o torque nominal, e ele pede para a gente desenhar as características de torque e velocidade, que são exatamente essas, em função do quê? Em função das tuas tensões de alimentação, que pode ser 100, 75 e 50. Então, basicamente, para cada tensão dessa, a gente vai ter que fazer uma reta, a gente tem que achar 2 pontos. É a velocidade em vazio e a velocidade a plena carga. Então, a gente vai achar essas velocidades para os 3 casos. Então, como é que a gente vai achar a velocidade? Usando essa equação.
a gente vai ter a vazio, com a tensão de 100. 100 menos RA, como está em vazio, não tem torque, o IA é nulo, vai ficar 100 dividido por KE. Quando tiver torque nominal, a gente vai ter que VA menos RA, esse A vai ser 8 dividido por meio, que vai dar 16, dividido pelo meio, que é a constante KE. Então, como é que a gente vai encontrar a velocidade a vazio? A velocidade a vazio, quando a tensão aplicada é de 100 volts, ela é igual a 100 dividido por meio, 200 radianos por segundo. Essa velocidade aqui é em radianos por segundo, não é em RPM. Quando o torque aplicado é de 8 Nm, o torque nominal, a corrente da armadura vai ser igual ao torque dividido pela constante de torque. Dessa forma, a gente vai ter que a velocidade nominal vai ser 100 menos 0,35 vezes 16 sobre meio, que vai dar igual a velocidade de 188,8 radianos por segundo. Então, vejam que a velocidade a vazio é de 200 e aqui vocês têm uma redução de velocidade para 188,8. Então, aqui o que é que vocês vão ter que fazer? Né? O que é que eu peço para vocês fazerem? Repita esse exercício encontrando a velocidade a vazio e a com carga nominal, considerando a tensão da alimentação de 75 e de 50 volts. Então, aqui nesse caso, a gente teria a curva de torque conjugado, de torque e velocidade dessa máquina para 3 níveis de tensão: 100, 75 e 50. Outra coisa interessante em relação à velocidade da máquina é o que? Até tem que multiplicar isso aqui por 100. Depois eu vou fazer isso. Não sei porque eu estou conseguindo editar. A regulação de velocidade é o que do motor? É definida como a variação da velocidade desde a plena carga até a carga nula, né, em vazio. Expressa em porcentagem. O que é que ela vai ser, pessoal? A regulação de velocidade da máquina é tão diferente a velocidade dela em vazio, sem carga, em relação à velocidade dela à plena carga. Então, se eu quisesse encontrar a regulação de velocidade dessa máquina aqui, eu faria 200 menos 188 dividido pela velocidade nominal, que é 188. Aqui tem esse porcento, né? Aqui tem que ficar por você achar em porcentagem, né? Aqui tem que ficar por cento para você achar em porcentagem. Se o motor puder manter uma velocidade praticamente constante para diferentes cargas, diz que o motor apresenta uma boa regulação de velocidade. Então, essa é uma característica para vocês compararem máquinas. Ah, eu tenho uma máquina que tem uma regulação de velocidade de 1% e eu tenho 12%. A que tiver uma regulação de velocidade menor é melhor. Porque você vai ter uma diferença menor entre a velocidade a vazio e a velocidade nominal. A regulação de velocidade do motor é a diferença entre a velocidade do motor sem carga e a velocidade nominal, e é expressa em porcentagem do valor do motor com carga nominal, máxima ou carga nominal. Então, dessa forma, a gente consegue o quê? A gente consegue encontrar um parâmetro da máquina, né? Então, a gente tem duas máquinas e a gente tem que comparar qual é melhor. A gente pode utilizar a regulação de velocidade, que relaciona, que é uma função, é em função da velocidade da máquina, sem carga e com carga. Então, quanto melhor for o material da máquina, quanto melhor for a máquina, menor vai ser a sua regulação de velocidade. Então, pessoal, o que eu tinha para vocês apresentar a respeito de máquina CC era isso. Então, na próxima aula a gente continua. Boa noite a todos. Até a próxima aula.